Amém. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos falar todos com o nosso coração. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Essa é a primeira coisa que um casal precisa declarar sempre. É que Jesus é o Senhor. É uma palavra muito simples, mas tem um efeito poderoso. Porque entrega o nosso casamento à autoridade de alguém que pode conduzi-lo adequadamente. O ser humano, ele é inapto a conduzir seu casamento. Na verdade, a conduzir qualquer coisa. Mas quando nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, aleluia! Nós estamos entregando nosso casamento àquele que pode cuidar do nosso casamento. É com muita alegria que nós hoje estamos promovendo essa reunião de casais e ter conosco tantos convidados, pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, pessoas que já fizeram uma visita a nós e hoje mais uma vez está nos visitando, aqueles que já se reúnem conosco. Estamos alegres em você ter atendido esse convite especial. Se você está aqui nessa noite, tem duas razões. A primeira é porque você se interessa pelo seu casamento. E a segunda é porque o Senhor se interessa pelo seu casamento. Da nossa parte, quando nós chegamos aqui, significa que nós temos uma preocupação com aquilo que é mais fundamental nessa sociedade, que é a nossa família, sobretudo a vida conjugal. E da parte do Senhor, o Senhor, ele criou situações, muitos arranjos para nos trazer aqui para esse local de reuniões para ouvir a sua palavra. Tenho certeza que todos que estão aqui passaram por situações muito difíceis, tiveram que driblar outros compromissos, tiveram que sair correndo do trabalho, tiveram que sair mais cedo para estar nessa reunião. Então, louvado seja o Senhor e estamos contentes por sua opção de estar aqui nessa noite junto conosco para trabalharmos essa palavra que tem como base esse livro, Casamento, Raízes de Amor ou Raízes de Amargura. Então, ao você ser convidado, lá no seu convite tinha exatamente essa foto, porque essa foto foi tirada desse livro. E esse livro, ele contém 12 crônicas que foram desenvolvidas a partir de versículos da Bíblia, que dão para os casais uma orientação diferente, uma orientação cheia de esperança e uma orientação divina acerca do casamento. E nós queremos abrir essa reunião lendo o prefácio desse livro. E esse prefácio, ele tem origem na Bíblia, capítulo 1, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aqueles que trouxeram suas Bíblias podem consultar depois. Mas você pode acompanhar aqui, na leitura do prefácio, o que está posto. Aqui diz assim: uma instituição falida. Então abre de uma maneira muito crítica, apresenta uma visão muito crítica acerca do casamento. Uma instituição falida. Essa observação que nós temos aqui é a observação quase que da totalidade das pessoas. Não são poucas as pessoas que consideram o casamento uma instituição falida. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele estabeleceu nessa terra uma antitestemunha. Ele estabeleceu nessa terra um grupo de pessoas que sustenta a ideia de que o casamento não é uma instituição falida, o casamento é uma instituição que foi criada por Deus, pode ser mantida por Deus, e é Deus que vai concluir aqueles que se resolveram se casarem. Então, não tem nada falido. O mundo está falido,
Mas o Senhor, Ele está vivo nesse universo. E Ele tem um interesse no nosso casamento. Então não é uma instituição falida. É dessa forma que muitas pessoas veem o casamento hoje. Dizem que o tão sonhado amor eterno, declarado no início do casamento, não existe. E que o viver a dois não pode durar até que a morte os separe. Então, a visão que muitas pessoas têm do casamento é uma visão muito pessimista. Muito pessimista. Na verdade, a origem desse pessimismo está no fato dos casamentos terem começado sem Deus. Porque qualquer coisa que começa sem Deus, ele realmente não pode ir muito longe. Ele não tem muito fôlego. Porque é uma maratona. É um percurso que vai durar a vida toda. Se não tiver alguma coisa para sustentar esses dois corredores, eles vão se cansar rapidamente. E nós temos testemunhos de centenas, milhares de pessoas que resolveram trilhar essa jornada juntos e conseguiram chegar no final. Estão ainda percorrendo, né? Rumo ao Senhor de maneira muito feliz e de maneira muito amorosa. O casamento não é uma instituição falida. E o casamento ele pode ser levado cheio de amor. Pode ser conduzido com muito amor. Porque o amor é o próprio Deus. Então aqui diz, muitas pessoas desistiram de fazer qualquer investimento no relacionamento. E assim, até mesmo um pequeno problema se torna motivo de separação. Essa aqui é uma outra posição bastante triste. Desistir de investir no casamento. O governo ele investe na saúde, jogando na saúde milhões. Pessoas investem na bolsa de valores, arriscando tudo que tem. Se o casamento ele passa por situações críticas, é porque está faltando pessoas para investir no casamento. Eu sinto que o que falta entre nós é de investidores. Nós precisamos investir no casamento. Nós precisamos aplicar a nossa energia, a nossa força, o nosso ser, aplicar a nossa oração no casamento. Aí ele coloca assim, exatamente por causa dessa falta de aplicação, das pessoas não terem mais o interesse de lustrar, de cuidar do seu casamento, qualquer coisa que acontece entre os cônjuges, eles pensam logo numa saída, numa porta lateral, que é a separação. É claro que eles têm que pensar dessa maneira, porque eles não encontram nenhuma força, não encontram ninguém para poder ajudá-los. Mas louvado seja o Senhor, porque aquele que instituiu o casamento, ele também é aquele que dá suporte ao casamento. E se qualquer um de nós passa por dificuldades no casamento, o Senhor é aquele que pode sustentar o nosso casamento. A melhor maneira de você aplicar no seu casamento é você colocando no seu casamento Deus. Essa é a melhor maneira. Nós temos experimentado isso no nosso casamento. Ele não é maravilhoso no sentido de não ter problemas, mas tem uma pessoa que é maravilhosa. O nosso casamento, a mulher, o marido, não precisa ser um marido ou uma esposa maravilhosa. Nós temos que colocar no nosso casamento alguém que é maravilhoso. E quando colocamos alguém que é maravilhoso, que é o seu Jesus, ele vai transformando o marido, vai transformando a mulher numa mulher maravilhosa e num esposo maravilhoso. É algo gradual. Nós temos que abrir as portas para o Senhor, para Ele mesmo investir no nosso casamento, dando para o nosso casamento a vida divina. Uma vida especial. A vida dele mesmo para dentro de nós. E aqui diz, entretanto, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Porque a opinião das pessoas nós já conhecemos. É uma instituição falida. Agora, qual é o parecer de Deus com relação ao casamento? Então, essa comunhão tem como objetivo exatamente, por um lado, iniciar apresentando a percepção que as pessoas têm do casamento, a perspectiva que ela tem do casamento, e também apresentar a perspectiva do Senhor com relação a esse casamento. Aqui
na frase acima, nós lemos que por qualquer motivo as pessoas hoje se separam. Qualquer motivo. Não precisa ser um motivo grande. Qualquer motivo. A gente estava tendo comunhão com um grupo de casais e a gente relatou uma situação que eu ouvi. A pessoa dizendo que você se separou? Eu me separei. Eu me separei recentemente. E por que você se separou? Imagina. Ela estava querendo que eu lavasse a louça. Ela estava querendo que eu lavasse a louça. Então, para evitar isso, eu me separei. Então, essa parece uma piada. Não é? Parece uma anedota. Mas não é. O conceito que as pessoas têm do casamento é um conceito muito parecido com esse. Se não é essa razão, é uma outra razão um pouco diferente, mas também tão sem sentido, tão sem significado quanto isso aqui. Então nós temos que aprender a ver o casamento segundo o ponto de vista de Deus. Segundo o valor que ele imputa ao nosso casamento. E para isso, nós precisamos ler aqui o que está em Gênesis capítulo 1. Vamos conhecer um pouco acerca dessa instituição, dessa ideia que o próprio Deus criou, que é o casamento. Vamos ver do ponto de vista de Deus o que é o casamento. E depois vamos ver do ponto de vista do homem o que é o casamento. Então Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja aqui está mostrando como que o homem foi criado. E aqui está dizendo que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele diz, aqui diz, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós temos uma imagem. Nós apresentamos alguma coisa para as pessoas. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com um objetivo definido de nós sermos a expressão dEle aqui na terra. Veja que aqui a Bíblia ela não gasta adjetivos, não gasta aqui valor para dizer o que significa o homem e a mulher para Deus. O homem e a mulher para Deus significam tão somente a expressão dele aqui na terra. Isso aqui é tremendo. Nós que estamos na terra temos uma incumbência. A incumbência de sermos o reflexo de Deus para as pessoas. Quando ele uniu aqui o homem e a mulher, ele queria que essa expressão fosse dobrada. O homem e a mulher juntos, casados, têm a função de aumentar esse reflexo, aumentar essa expressão e as pessoas verem com mais nitidez Deus na vida deles. Então o nosso casamento tem uma função. O nosso casamento tem um significado na Bíblia. Veja que depois que Deus criou os céus e a terra, outras coisas poderiam ter sido feitas, outras coisas importantes poderiam ter sido faladas aqui, mas ele falou exatamente do homem e da mulher e o que significava o homem e a mulher para Deus. Isso aqui é simplesmente tremendo. Isso faz com que a nossa vida humana seja especial. Isso faz também que a nossa união também seja uma união muito especial. E diz no versículo 28, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse versículo 28 tem uma palavra especial que nós circulamos aqui. É a palavra abençoou. O homem e a mulher foram abençoados por Deus. Isso não é coisa pequena. De acordo com a Bíblia, todas as pessoas que se casam, né, na presença do Senhor, todas as pessoas que assumem o papel de também expressar Deus
nessa terra, o que eles recebem de início na sua vida conjugal é a bênção de Deus. Estar debaixo da bênção de Deus é semelhante a alguém estar debaixo de um guarda-chuva. Se alguém tem um guarda-chuva e está chovendo, ele é a única pessoa naquela multidão ali que não está se molhando, porque ele tem um guarda-chuva. Então nesse mundo nós temos muitas pessoas, nós temos muitos casais, mas quantos estão debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus? Nós temos que nos esconder debaixo dessa bênção. Um casal feliz não é um casal que não briga. Um casal feliz não é um casal que tem filhos maravilhosos ou que tem uma conta azul. Rapaz, parece que ninguém tem conta azul aqui. Riro dessa possibilidade. Mas de qualquer maneira, hipoteticamente, alguém pode ter uma conta azul, mas isso também não é garantia nenhuma de felicidade. A felicidade mesmo é você estar com sua mulher, não importando se é numa casa própria, se é tendo bens. O importante é você ter um guarda-chuva. É você estar debaixo da bênção de Deus. Eu não quero colocar apenas a minha esposa ali, eu também quero colocar minhas filhas ali, meus filhos ali. Preciso estar debaixo desse guarda-chuva. O Senhor nos deu a vida da igreja, nos deu eu não estou falando desse prédio. O Senhor nos deu a vida da igreja, nos deu o corpo de Cristo, a vida normal da igreja, esse grupo de irmãos, de pessoas que recebeu Cristo como seu salvador pessoal. Esse grupo de pessoas é verdadeiramente um guarda-chuva, onde outras pessoas podem vir e são convidadas diariamente, e essa é uma reunião que tem também essa intenção de trazer mais pessoas para debaixo desse guarda-chuva da bênção divina. E se nós estamos debaixo desse guarda-chuva, puxa, louvado seja o Senhor. Nosso casamento vai estar muito bem guardado. Muito bem guardado. Então, esse versículo, nós queríamos que você guardasse. Porque aqui tem uma promessa para você. Muitas pessoas que pensam no casamento e quando veem as dificuldades no casamento, pensam logo em tomar um caminho de abandonar o outro. Às vezes acontece porque ainda não abriu esse guarda-chuva. Abra esse guarda-chuva que sua maneira de resolver problemas vai mudar. Abra o seu guarda-chuva que é a maneira de você enfrentar as dificuldades, as crises, as dificuldades do casamento, tentar conciliar tantos assuntos complexos no casamento, vai mudar quando você estiver debaixo desse guarda-chuva da bênção de Deus. Senhor Jesus. E o capítulo 2, versículo 8, vai mostrar um aspecto muito rico do Senhor Jesus. Vai mostrar um aspecto muito rico desse nosso Deus Criador. O capítulo 2, versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, depois que Deus criou os céus, a terra, criou o homem e a mulher, os abençoou, o que ele fez em seguida? Ele fez agora um jardim. O Deus que criou uma estrela, criou agora um jardim. Ele criou coisas espetaculares, cósmicas, mas aqui nós vemos ele se detendo em coisas muito pequenas, como um jardim, e pondo o homem e a mulher naquele jardim. Isto mostra o caráter e o ser do nosso Senhor. Veja como ele é meticuloso, veja como ele é fino, ele é diferente. Ele criou um jardim e falou assim: olha, vivo nesse jardim. Então isso mostra que esse nosso Senhor, ele é muito rico, né? Ele é detalhista. Nós queremos estar em muitos lugares, queremos estar em muitos lugares sofisticados. Hoje o mundo se tornou muito moderno. Mas se um casamento vai ser mantido, ele precisa continuar na esfera de um jardim, desfrutando de coisas simples. Aqui diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, olha aqui, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas de toda a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí Adão estava lá naquele jardim, ele via todos os animais, cada um com seu par, cada um ali com seu oposto, né? E ele começou a olhar para ele, está faltando alguma coisa para mim, né? E o homem se sentiu vazio aqui. Por que Deus não criou logo uma mulher para Adão? Eu estava refletindo sobre isso aqui. Por que Deus não criou logo uma mulher? Se Deus tivesse criado uma mulher na hora que Adão foi criado, não haveria a sensação no homem de que ele precisava de alguém. Eu tenho certeza que a girafa, macho, não teve essa sensação, porque ele já nasceu com a girafa fêmea. Mas o homem, quando ele foi criado e não tinha a mulher, ele pensou, está alguma coisa faltando. Então, às vezes nós precisamos não ter alguma coisa para valorizar, para perceber que falta alguma coisa para nós. Então, o próprio Deus falou assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem disse que não era bom que o homem ficasse sozinho, não foi um psicólogo, né? Foi o próprio Deus. Não é bom que o homem fique só. Na verdade, quando todos nós aqui alcançamos a idade de 12 anos, a gente começou a sentir na nossa pele que não era bom ficar só. E a idade foi aumentando, e a coisa foi se intensificando, e a necessidade de alguém do nosso lado foi aumentando. Com 20 anos, 22 anos, a gente já não se aguentava mais. 23 anos, o Senhor teve que dar para mim uma varoa. Porque o Senhor percebeu que não era bom eu ficar sozinho. O casamento, ele é uma proteção para cada um de nós. Um homem que não está casado, uma mulher que não está casada, né, está muito sujeito a todos os ataques dessa terra. Então, quando Deus falou que não é bom que o homem esteja só, ele estava falando exatamente da profundeza. Estava falando das necessidades mais profundas do ser humano. A necessidade de que ele precisa de alguém junto dele. E então o Senhor deu para Adão, Eva. E eles foram completados. Um completou o outro. Quando diz assim, não é bom que o homem esteja só, e aí ele ganhou de presente Eva, essa situação de não ser bom ficar sozinho, pode acontecer até mesmo com alguém que é casado. Alguém pode estar casado, mas pode não estar casado. Alguém pode estar dentro da sua casa, vivendo com você, dormindo com você, mas se não houver nenhum tipo de conexão, de comunhão, de diálogo, isso aí ainda há uma brecha muito forte na sua vida. Então não é simplesmente você ter uma esposa ou você ter um esposo. Essa questão de não é bom o homem estar sozinho vai muito além do que juntar duas pessoas fisicamente. Quando a Bíblia diz que não é bom o homem viver só, ele está falando de uma conexão muito mais psicológica e espiritual do que física. O homem, ele tem uma necessidade de física, de atração física, ele tem uma necessidade psicológica e ele tem uma necessidade espiritual. Não é bom o homem viver sozinho, significa que ele deve ser satisfeito nessas três esferas. Espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Mas o casamento, na maioria das vezes, ele é constituído para realizar apenas essa primeira necessidade, a necessidade física. Aí depois que as pessoas passam um tempo se tendo relacionamento íntimo, logo tudo passa. E passam a viver novamente sozinhos. Porque se esquece que o casamento não se propõe apenas a atender essa esfera. Nós temos também uma emoção, nós também temos uma vontade, nós temos uma mente. Como pessoas que têm mente, nós precisamos dialogar, conversar, fazer planos, se sentarem ali juntos e planejar as coisas. Como uma pessoa que tem vontade, um deve consultar o outro se as coisas devem caminhar dessa maneira ou daquela outra forma. É um diálogo para ver se as vontades estão compatíveis.
Nós também somos um ser emocional, temos uma emoção que precisa ser atendida. Então, isso mostra que o ser humano, ele é muito complexo. Ele tem necessidade física e a intimidade resolve essa questão. Nós temos uma necessidade psicológica, então o diálogo, né, a aproximação, a conexão resolve esse outro lado. Mas nós também temos uma outra necessidade, que é a necessidade de ter Deus. O casamento, ele precisa receber lá no seu núcleo, né, na parte mais central, Deus. Deus é a sustentação do nosso casamento. Então, marido e mulher devem buscar o Senhor juntos. Porque se isso não acontecer, ainda estamos nesse campo separados um do outro. Então nós temos que perceber isso e ter a atitude de de entregar o nosso casamento para o Senhor. Senhor, eu descobri que ainda estou sozinho. Nós dois estamos sozinhos em relação a Ti. Nós queremos nos entregar a Ti hoje. Né? Eu também quero colocar meu casamento debaixo desse guarda-chuva da bênção divina. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa é a salvação do casamento. Essa é a salvação do casamento. Então, Adão foi posto para dormir e de repente o Senhor tirou ali do lado uma mulher e ele se sentiu muito emocionado, se sentiu muito completado, feliz e falou, o que ele falou aqui? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esses versículos, eles são tão assim, profundos e tem tantos significados aqui, que a gente precisava de muito tempo para trabalhar cada palavrinha dessa aqui. A expressão de Adão, quando falou, esta afinal, aqui a gente percebe uma admiração. Quando ele olhou para Eva, esta afinal, esta é osso dos meus ossos. Tudo que passou na minha frente aqui não me completou, não me chamou a atenção, mas essa aí é. Então, a pessoa com quem nós estamos hoje, né, juntos, foi Deus quem deu. Devemos dizer para o nosso cônjuge, né, o marido deve falar para a esposa, esta, afinal, é osso dos meus ossos. Vamos falar, o marido agora fala para a esposa, fala assim, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É isso mesmo. Isso aí é declaração de amor bíblica. Isso não é coisa pequena você falar para uma pessoa, olha, você me completa. Esta é, afinal. Por que é importante você dizer, esta é, afinal? Porque tem muitos ainda que ficam pensando, será se esta é, afinal? Tem gente que pensa até hoje, será se eu tivesse estudado naquela escola, eu não teria terminado com aquela outra pessoa? Será se eu tivesse trabalhado naquela fábrica, não seria aquela outra pessoa? Será se eu tivesse pego aquele ônibus, não seria aquela outra pessoa? Nós temos que parar com toda essa filosofia e dizer, esta é a final e ponto final. A pessoa que nós temos hoje, que está do nosso lado, foi Deus quem deu. Cadê a Joane? Joane, você é um presente vivo e encarnado de Deus para mim. Esta é a final. Diz a Joane que um dia eu estava na cama, me mexendo na cama tal, e de repente ela estava notando que eu estava tendo um sonho, e eu acordei todo assustado. Ela conta essa história. E eu disse, meu Deus do céu, e eu olhei para ela, ainda bem que é você. Né? Eu falei, João, eu não lembro de ter dito isso. Você disse. Tudo bem, amém. Disse. Eu disse, Joane. Como é que eu falei? Ainda bem que é você. Ai meu Deus, ainda bem que é você. Todos nós devemos nos assustar
em imaginar que poderia ter uma outra pessoa do nosso lado. Eu não queria ter ninguém do meu lado, ninguém, nem rico nem pobre, nem um extremo nem outro. Eu não queria ter ninguém além daquela que está do meu lado, porque eu sei que essa que me deu foi o Senhor. E graças ao Senhor estamos debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus. E fomos colocados num jardim para desfrutar desse jardim. Veja que, segundo o ponto de vista de Deus, o casamento foi feito para que o homem e a mulher pudessem expressar Deus nessa terra. Esse aí é o objetivo do casamento para Deus. Agora, qual é o objetivo do casamento para nós? Por que o Senhor também nos casou? Por que nos deu a nossa esposa? Por que deu para você o seu marido? Então também tem um objetivo, tem uma função para você. E ele colocou exatamente esse casal num jardim. Ele não colocou esse casal num quartel, não colocou esse casal numa fábrica, não colocou esse casal numa escola, colocou num jardim. Se Deus tivesse nos colocado no jardim, o que nós seríamos para nossa esposa, se o Senhor tivesse nos colocado num quartel, nós seríamos um general e não um jardineiro. Se o Senhor tivesse nos colocado na escola, nós não seríamos um jardineiro, seríamos um professor. Se o Senhor tivesse nos colocado numa fábrica, nós não seríamos um jardineiro, nós seríamos um gerente. Imagina você casado com um general. Eu já servi o quartel. E eu já fui muito humilhado por general, tenente. Todo mundo achava que podia me maltratar. Porque no quartel parece que corre esse sentimento de quando vê um conscrito, achar que o único lugar onde ele deve estar é se arrastando no chão. Então, lá estava eu. Então, se você está casado e você está transformando o seu jardim num quartel, então você é possivelmente um general. Aí transforma a esposa, coitada, numa conscrita. Vem cá. Aí a pessoa vem. E tem que dizer, sim senhor. Esse aqui é o mais. Isso aqui são nubentes, são candidatos, vão casar no dia 11 de outubro. Você está levando ela para um jardim ou para o seu quartel? Ah, jardim. Então, esse ponto é importante, porque tem muitos ainda que, por não compreender o significado do casamento e como ele foi estabelecido na Bíblia, maltrata demais um ao outro. Também tem muita mulher que quando põe um cap, meu Deus do céu, que quando põe um cap, ela põe o marido em forma. Pá! Você não está pondo cap não, né, irmão? Estou pensando. Nós colocamos cap, nós somos um general, toda vez que usamos nossa força para atingir algum tipo de objetivo. Aí nós somos um general. E transformamos nosso casamento num quartel. Nosso casamento também, em vez de ser um jardim, pode ser uma escola. Onde você, quando olha para o seu cônjuge, quando olha para ele, imagina o quê? É um aluno. Eu sou professor e ele é um aluno. E ensina ele até respirar. Eu não sei se você já notou, tem pessoas que não dá folga. Tudo a pessoa pensa que deve ser ensinada. Ou pensa que pode ensinar. A pessoa senta para comer, não é assim que ensina não, tira o cotovelo aí não dá. Você nunca viu, nunca estudou nenhum tipo de livro francês para mostrar como é que se comporta a mesa? Põe um sapato e põe a mesa, você já viu que essa mesa não tem uma terminação com a cor do sapato? Preto com preto, marrom com marrom. Aí o marido fica ali, põe um cinto. Você notou que a fivela, tudo ele recebe um ensinamento. Quem tem mais essa habilidade de ser esse mestre dentro de casa, são as nossas amadas irmãs. Né? Dentro de casa, geralmente, o homem quer se comportar como um general. E a mulher como uma grandíssima professora formada em Harvard, PhD em costumes e tradições. Aí, o casamento deixa de ser um jardim para ser uma escola. E depois que você envelhece, você não aprende tão facilmente as coisas.
Aí tem uns choques entre o professor e o aluno, que sempre acha que deve ensinar ou que está numa condição de ser o mestre daquele aluno, né? Daquele aluno. E o casamento também, às vezes ele se torna, o quê? Por último, uma fábrica. E numa fábrica, com quem você vai se deparar? Vai se deparar com o gerente. Tem que ter produção, meu amigo. Aqui tem que ter produção. Arroz tem que se transformar em... grãos de arroz tem que transformar em arroz sobre a mesa. Grãos de feijão tem que se transformar em feijão sobre a mesa. Carne no freezer tem que se transformar em bife na panela. É produção. Aqui é produção. Então, toda a vida conjugal vive em torno de quê? De produção. Quanto de roupa está passada? Cadê a roupa? A tua produção desse mês não foi muito boa. Olha, avaliação de desempenho. Remuneração variável. Flexível. Então, não é assim que o casamento foi estabelecido por Deus. Deus criou o casamento. Colocou o homem e a mulher num jardim. E no jardim não há general. No jardim não há professor e não há gerente. No jardim há um jardineiro. Há todo mundo ali no mesmo nível, cuidando das coisas da terra. Cultivando, produzindo, colhendo. Isso aí que é o casamento. Então o seu marido é um jardineiro. E também a esposa deve ser um jardineiro. Significando que ambos devem cultivar a vida conjugal para ter flores. Um jardim é um lugar onde todo mundo quer se retirar para lá. Todo mundo quer sair das fábricas, quer sair do quartel, quer sair das escolas e buscar um ambiente assim agradável. Não é? As grandes cidades têm seus parques bem no centro da cidade. Enquanto tudo está pegando fogo em torno daquele parque, tem uma área ali onde tem gaivota, tem uma área ali onde tem um jardim, onde tem um riacho, onde tem um balanço, onde tem uma grama, onde tem uma cadeira para as pessoas gastarem um tempo ali. Então, se o nosso casamento não tiver um núcleo assim, nós não vamos aguentar a tensão e o estresse decorrente dessa vida moderna. Isso. Ele está colocando que um jardim é cultivado de joelhos. As pessoas ficam de forma muito humilde ali. Não tem muita pose. Você fica de joelho ali pegando na terra. Então, como é que é o seu casamento? Na verdade, o que é o seu casamento e o que é você nesse casamento? Seu casamento é um jardim e você é esse jardineiro? Ou você é um daqueles 3 personagens? Ou tem problema de esquizofrenia e tem as 3 personalidades? Essa peça foi boa, não foi? Mas nós temos que ter apenas uma. É a personalidade de um jardineiro. Que aqui o próprio... Olha como é que o Senhor, ele é detalhista. Ele falou assim, e colocou o homem no jardim, no Éden, para cultivar e guardar. Se você não cultiva as coisas, você não colhe. Você só colhe aquilo que você produziu. Se você está colocando num casamento, por exemplo, ira, então esse aí é uma árvore que você tá plantando. Então o que você vai colher num casamento é exatamente o fruto dessa árvore. Você vai colher a amargura. Então, nesse casamento, nós temos que saber qual a semente que nós temos na mão e o que nós estamos semeando nesse nosso casamento. A melhor semente que nós temos na mão é o Senhor. As palavras do Senhor. O Senhor, as palavras do Senhor, é isso que devemos ter como semente para jogar no nosso jardim. E a Bíblia, mesmo o mundo moderno não tinha chegado ainda, mas a palavra que foi colocada aqui foi guardar. Hoje estamos no século 21. Isso falando da vida depois de Cristo, não é? Em termos de tempo. Então, quantos anos tem essa terra? Lá no princípio o Senhor já falou, guardar. E significa que o Senhor, ele via o casamento como algo precioso e que estava no meio de algo perigoso. O casamento é algo precioso e está cercado de algo muito perigoso.
Então um casal deve enxergar a preciosidade que é o casamento. Porque senão você não pediria para guardar. Esse jardim, junto com o homem e a mulher, representa exatamente esse seio familiar, essa instituição, casamento que o Senhor estabeleceu. Então o Senhor falou assim, você deve guardar isso aqui. E nós só guardamos coisas preciosas. Não é? Então para Deus, nosso casamento é muito precioso. O seu casamento para Deus é muito precioso. E o seu casamento, para muitas pessoas, para esse mundo moderno, para esses conceitos que estão invadindo nossos lares, tem a intenção única de desfazer esse conceito tão valioso que é o casamento. Então nós temos que voltar lá para o princípio e dizer, Senhor, eu quero de novo ver quão significativo é o meu casamento para Ti. Quão valioso ele é. E eu quero guardar, eu quero voltar a cultivar a minha função de jardineiro para cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha esposa, porque é isso que faz sentido na nossa vida. Não adianta você ser bom no que faz. Tem gente que, olha, no meu trabalho eu sou bom. No meu trabalho eu sou bom. Sou o melhor de lá. Não há nenhum problema de você ser o melhor no seu trabalho. Na verdade, é bom que você seja mesmo. Pode ser o melhor profissional, mas a questão é, quando você chega em casa, você também é bom? Você administra a sua casa, a sua esposa, os seus bens familiares, do mesmo modo que diligentemente você cuida das coisas do seu trabalho? Então não vale, nós perdemos o sentido quando nós colocamos toda a nossa energia em alguma coisa que passa e tiramos a nossa força sobre coisas que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para os nossos filhos, para estabelecer padrão e modelo para os filhos que nós temos. Isso é muito mais significativo do que você ser bom em qualquer área, em qualquer campo humano. O mais importante é quão bom você é como esposo. Quão bom você é como esposa. Isso aí deve ser o nosso interesse maior. E deveríamos fazer uma avaliação sempre do nosso desempenho como marido e do nosso desempenho como esposa. E se a gente for colocar na balança e sentir que há um desnível, devemos nos voltar para aquele que pode nos restaurar. E o Senhor pode nos restaurar. O Senhor pode restaurar qualquer casamento, o Senhor pode dar uma volta em cima de qualquer casamento, não importa a situação, nós temos aquele que é o Senhor dos senhores e consegue fazer qualquer coisa, e consegue transformar qualquer fábrica, qualquer quartel, qualquer escola, num jardim novamente. O Senhor, Ele quer fazer com que esse nosso jardim, que existe ainda, Ele quer ampliar até ganhar todo o espaço que o quartel, que a escola, que a fábrica hoje já alcançou no nosso casamento. Ele quer aumentar essa área e fazer a nossa vida conjugal um ambiente muito maravilhoso para ser vivido. Então, essa assertiva aqui que diz que dizem que o tão sonhado amor eterno declarado no início do casamento não existe e que o viver a dois não pode durar até que a morte os separe. Isso aqui é mentira. Isso é mentira. Isso aqui é mentira da oposição. Existe realmente uma maneira prática de ajudar o casal para que seja fortalecido? Para que ele amadureça? Para que seja feliz? Para que vença as situações do dia a dia? Olha, só coisas fundamentais. Quem quer ter um casamento fortalecido diz amém. Quem quer ter um casamento que tanto o marido e a esposa sejam maduros, feliz, que vença as situações do dia a dia? É o que nós queremos. E isso aqui é possível. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Um ponto importante do casamento. Você pode olhar todos os relacionamentos existentes nessa terra. Todos os relacionamentos. Não tem nenhum relacionamento que envolva mais intimidade do que o casamento. Você pode pensar, vai aí atrás de qualquer tipo de relacionamento. Por mais estreito que ele seja. Nem mesmo os siameses são mais íntimos do que um homem e uma mulher. Ninguém tem um tipo de envolvimento, de mistura, que estejam
mais ligados um ao outro do que marido e mulher. Mas tem algo aqui. Nesse livro, nessa primeira parte, a primeira crônica, ele faz a relação do homem e da mulher com a boca e a língua. Né? A boca e a língua estão muito próximos um do outro, né? Dos dentes. E de vez em quando, o dente morde a língua. Né? Ou seja, por estarem tão próximos, um acaba ofendendo o outro. O casamento, ele tem essa aproximação do mesmo modo que a língua com o dente. Sem querer, embora os dois sejam companheiros e estejam querendo estraçalhar com a carne, ele acaba mordendo a língua. Não foi intencional, mas aconteceu. Então, esse casamento, essa relação de intimidade, também tem seus efeitos, tem alguns resultados que nós não desejamos, mas acontece. Muitas ofensas. Nós ofendemos demais e somos muito ofendidos. Parece que nós temos uma habilidade ou um destemor de ferir as pessoas que estão mais próximas. As pessoas que estão mais distantes de nós nos reservamos, nós medimos as palavras, buscamos as melhores que estão ali no dicionário para falar com as pessoas. Mas com relação aos de casa, sobretudo com relação ao nosso cônjuge, nós usamos palavras muito livremente, sem ponderar, nós somos muito reativos, qualquer coisa que é feita conosco, você tem uma reação não ponderada e você acaba ofendendo a pessoa. E assim segue a vida conjugal. Se a gente for contabilizar a quantidade de palavras ditas um ao outro, elas são muitas. Elas são muitas. Quantidade de palavras que um já disse. Que o Senhor possa fazer a Joana esquecer de todas que eu já falei. Porque com certeza foram muitas. E essas palavras que nós dizemos têm um impacto profundo no ser da pessoa. Umas, causam uma reação, um nível de reação. Outras causam um nível maior de reação. E na medida que vamos tornando mais íntimos, nós vamos aprendendo a usar as palavras com mais habilidade, no sentido de exatamente saber onde está o ponto mais fraco da pessoa para atacar. Porque com o tempo você sabe onde está o tendão de Aquiles. A pessoa chega, se olha, você escaneia a pessoa em 5 segundos. Vai lá no dicionário, das maledicências. Vai lá no dicionário, bélico. E pega uma palavra, essa que ele precisa. Pá, no coração. Não tem coração valente que resista. Então, esse é um ponto importante. Nesse momento aqui nós temos uma situação crítica. Essa primeira crônica trabalha exatamente isso. Aqui nós temos um ponto crítico. Ou essas palavras vão ser alimentadas e assim raízes de amargura são criadas, ou essas palavras são perdoadas para surgirem raízes de amor. É crítico essa situação de você saber como administrar essas ofensas que você disse, que você recebeu, porque aqui nós temos uma questão muito séria. Você vai ter raízes profundas que mais tarde vai gerar uma árvore que também vai gerar frutos negativos. Ou você vai trabalhar essas palavras diante do Senhor, de modo que você tem graça para perdoar, e então você vai desfrutar do amor. Então eu quero ler esse versículo dessa crônica. Hebreus capítulo 12, versículo 14. 12, 14. Quem tem, dá uma olhada. Quem não tem, só ouve, está bom. Olha aqui. Vamos considerar esse versículo 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Então tem 3 coisas importantes aqui. A primeira é você ser faltoso, fugir da graça. Quando você sai da graça, você sai da presença do Senhor, você fica muito pontiagudo. Sua língua fica muito habilidosa para escolher as piores palavras para falar com o cônjuge. Principalmente no momento de nervosismo, de chateação. Então aqui diz, olha, quando nós fugimos da graça, saímos da presença de Deus, nós nos tornamos terríveis. Não existe nenhuma separação na presença do Senhor. Bem como não existe nenhum tipo de ofensa na presença do Senhor. Não existe. E aqui diz, nem haja alguma raiz de amargura. Aí fala, ó, brotando. Porque quando você semeia, então a semente cai lá, a raiz começa a formar, alguma coisa brota e alguma coisa começa a perturbar as pessoas que estão do seu lado. Então veja, é uma sequência. Uma palavra que você diz gera uma raiz, que gera uma árvore, que gera um fruto, e que esse fruto vai ser servido para as pessoas que estão dentro da própria casa. Quando ele fala, e muitos sejam contaminados, isso aqui envolve os nossos filhos, que veem exatamente esse relacionamento desafortunado do homem e da mulher. Aí os filhos começam a colher aqueles frutos, frutos de separação, frutos de crítica, frutos de maledicência, muitos frutos negativos. Então, um casal deve se preocupar com o tipo de alimento ele está colocando sobre a mesa para os filhos comerem. Porque semente produz raízes, raízes produz uma árvore, árvore produz frutos, e frutos vai ser oferecido para alguém comer. E os nossos filhos... E assim nasce um conceito terrível sobre o casamento nessa sociedade. Porque a maioria dos casamentos, por não observar que essas palavras, elas criam coisas negativas, aí depois nós temos um conceito totalmente absurdo de casamento. E os filhos estão copiando isso aí e levando isso para as gerações seguintes. Isso aqui é terrível. Então nós temos que voltar atrás e saber como administrar essas palavras. Não devemos alimentar nenhuma palavra. A mulher diz alguma coisa dura para você, não é? Dura. Você fica... ouve aquilo ali, você sente que você como homem foi afetado. Né? Parece que ela tirou a sua hombridade. Parece que ela tocou na sua honra. Parece que tocou na sua masculinidade. E você fica muito ofendido com aquelas palavras. Então você vai para o quarto e começa a ruminar aquelas palavras. Você começa a repetir aquelas palavras na mente. E essas palavras elas vão se aprofundando. De maneira como a semente vai entrando no profundo da terra, é alimentada e entra no coração. De repente, brota uma coisa. Então nós temos que perceber e quebrar esse ciclo. Antes de uma palavra ser alimentada por nós, a ponto de se transformar num fruto mais tarde, nós temos que buscar o Senhor. Senhor, essa palavra que eu vi foi muito dura. Pode falar, fala para ele. Que ele já ouviu palavras duras e sabe como administrar. Senhor, eu ouvi essa palavra, foi muito dura. O que eu faço com ela? O que eu faço com ela? Como é que eu vou lidar com essas palavras? Ele me ofendeu. E também, às vezes, a mulher, ela é ofendida dentro de casa. Embora faça as coisas, ou não faz as coisas, independentemente do desempenho, de como as coisas estão sendo feitas, isso não justifica uma palavra que corte a pessoa no meio, que arranque da pessoa a esperança. Não é? Nós nunca vamos ter diante do Senhor uma justificativa pelo fato de uma pessoa não fazer exatamente aquilo que me agrada. Então, por causa disso, eu vou pegar uma espada, olha, eu sinto que, eu lamento, né? Mas nós temos que acertar os ponteiros agora. Vap! Aí a carne, pum! Resolvido. Jesus é o Senhor. Então, não é assim. A gente resolve as questões muito rapidamente. Eu estava vindo do Valparaíso para cá, e eu estava ouvindo uma pessoa conversando no carro. Eu achei muito engraçado aquilo ali. A pessoa do outro lado do telefonema falou, do outro lado do telefonema dizia, mas ele não está muito bem. E a pessoa que está no carro perguntou, como é que ele está passando mal? Porque se ele estiver passando mal, sacrifica. Rapaz, ele falou a palavra sacrificar umas 5 vezes. Eu pensei, meu Deus, com que leveza nós tiramos a vida das coisas, sem observar se há recuperação, que tipo de situação aquele animal estava, sacrifica. Então, às vezes, dentro de casa, nós somos muito rápidos.
não está passando bem não? Sacrifica. Não está trazendo pão para casa não? Ora, o que a gente faz com alguém que não traz pão para casa? Sacrifica. Então nós lidamos com o nosso casamento da maneira como essa pessoa dentro do carro estava lidando com um cachorro. Porque era de um cachorro que ele estava falando. Menos mal. Mas nós temos esse ímpeto de quando as coisas não andam muito bem, o que a gente diz? Sacrifica. Por isso que há separação, ou por isso que há inferno. Porque são duas situações. Existe uma separação e existe um inferno. O senhor não quer nenhuma coisa nem outra. Tem pessoas que dizem, ainda bem que eu estou casado. É engraçado. Ainda bem que eu estou casado. E o que é isso no seu corpo? Não, ela me queimou, mas estou casado. Ainda bem que eu estou casado. E está sem orelha, ela arrancou, mas eu estou casado. E onde estão seus cabelos? São meus cabelos. Ele arrancou, mas eu estou casado. O senhor não quer nem separação e nem inferno. O senhor quer um jardim. Um ambiente agradável, um ambiente feliz, um ambiente onde Ele possa ser o Senhor e as pessoas ali possam desfrutar da presença dEle. Ele não quer ninguém queimado, não quer ninguém destruído, não quer ninguém com a moral lá embaixo, não quer ninguém com a honra lá embaixo, não quer pessoa com baixa autoestima, de tão afetado que foi pelas palavras críticas que tem ouvido desde quando casou, e outros quando noivou, mas não estou falando dele não. Então, hoje só palavras elegantes, continua assim. Senhor Jesus, mas é sério, isso aqui é sério. Nós não podemos sacrificar ninguém. Não sacrifique sua esposa. Não sacrifique também seu esposo, nem seus filhos. Todos têm esperança. Não podemos fazer como a pessoa que estava no carro, que nem considerou nada. Nem considerou. Nem perguntou se o cachorro estava assim, assim, assado, querendo saber um diagnóstico perfeito para verificar se realmente ele tinha os sintomas que merecesse o sacrifício, porque há situações, né, que requer isso. Mas não, muito rápido, sacrifica. Eu fiquei muito tocado com aquilo ali. Aí, como a gente ia falar hoje, eu percebi, puxa, às vezes a gente age assim, não é? Vamos reatar. Hoje é uma oportunidade do Senhor nos reatar de novo. Você é o seu cônjuge. Né? 58 minutos para meia-noite. Para meia-noite. E tá bom. Tem 2 horas. Então veja bem. Tá pertinho. Eu vou falar rapidamente sobre as 4 estações do casamento. Rapidamente. Vamos ver como se comporta o nosso casamento. Da mesma maneira que a Terra, né, ela dá um giro em torno de si mesma e dá um giro em torno do Sol. Isso gera dias e as estações. Nosso casamento também passa por esse ciclo. Um ciclo de ora enfrentar inverno, ora enfrentar primavera, ora enfrentar verão, ora enfrentar outono e depois continuar ciclicamente no inverno e por diante. É assim que acontece. Então, se você for ver, bem rápido, né? Por causa do tempo. Se você for ver as características da estação inverno, ela é uma estação que castiga. Porque é uma estação de muito frio. Né? No inverno você tem frio, você tem gelo e você tem neve. Isso aí é o que você tem no inverno. Fica tudo gelado. Muitas vezes, dentro de casa, nosso casamento se comporta um pouco com esse estado de frieza. Onde marido e mulher estão frios uns com os outros, né? Um com o outro, e a comunicação vai embora e as coisas não funcionam mais. Está frio. Né? Está frio. No período de frio, o que o urso faz? Por isso que a palavra inverno, né, significa hibernar mesmo. Inverno, vem de hibernar. O urso se recolhe. Então, nos momentos que você não está muito disposto para conversar, é fácil você saber se você está nessa estação. Basta saber como é que está a fluidez da comunicação. Como é que está?
se tem uma comunicação acontecendo, se os dois se sentem bem, está um na presença do outro conversando, então isso não é inverno. Mas no momento que ninguém se suporta mais, ninguém quer ver mais um outro, todo mundo está dentro do seu iglu, está dentro da sua caverninha de gelo, né? Isso significa que nós estamos nessa estação de inverno. Então, a situação de inverno é uma situação de muita dificuldade. Mas se você se lembrar bem, nós não nos casamos nessa estação. Nós nos casamos na estação da primavera, né? Estava tudo florido. Você estava do lado ali. Você aceita. Antes a pessoa perguntar, você aceito. Na vida, na morte, no céu, debaixo do céu, no inferno, eu quero ficar com ele. Não era? Na riqueza, na pobreza, na miséria. Eu não quero nem saber o lugar. Se nesse lugar tiver essa pessoa, é lá que eu quero estar. Inferno, vou estar lá. Miséria, eu também. Eu quero até com ele. Então, nós nos casamos assim. Olhando um para o outro, nós não estávamos interessados no que a pessoa tinha, se tinha carro, se tinha casa. A gente estava interessado na pessoa. A gente focava a pessoa, só queria aquela pessoa. É assim que nós nos casamos. E as promessas que fizemos de estar juntos foi em qualquer inverno. Em qualquer inferno, né? Também. Em qualquer situação. Então, as situações de inverno são situações que levam a vida conjugal para uma situação bem crítica. Nós temos que ser franco. Mesmo um cristão, ele passa também por situações críticas no casamento. Né? Nem todo mundo tem uma primavera contínua. Fica variando. Né? Fica variando. Até mesmo para nós termos experiências, nos conhecermos mais. O inverno faz com que as árvores aprofundem suas raízes para poder se manter vivas por aqueles meses. Então é importante que os sofrimentos também venham para a nossa vida conjugal. A gente conhece um ao outro, a gente apoia um ao outro, nós somos a força um do outro. Não é momento de ninguém abandonar ninguém. Às vezes o marido está passando por aquela situação difícil. Não é o momento da mulher olhar, engraçado, está diferente. Claro, todo mundo no inverno fica diferente. Né? Esse é o momento de você dar apoio. Né? Na hora que seu marido, você começar a perceber que está diferente, esse é o momento de você ficar mais perto dele. Na hora que sua esposa ficar diferente, é o momento de você ficar mais perto dela. Não é para ninguém abandonar ninguém. Não é? Não podemos dizer sacrifica. Senhor Jesus. Mas ainda bem que tem a primavera. Se você aprender a tirar lições de cada situação difícil, financeira, às vezes sua situação financeira não está boa, não é? Só nunca bate, tem quase 30 anos que não bate. Puxa. Eu faço balanço, mas não cai nunca essa coisa negativa. Mas casamento não tem nada a ver com questão financeira. Casamento tem a ver com uma proposta de Deus para ele, para o casamento. Casamento tem a ver com o que o Senhor quer com ele. Não é no quanto você conseguiu com ele. Não é essa a questão. Então, mesmo em situações onde os filhos não estão bem, mesmo na situação onde a finança não está muito boa, esse é o momento de você buscar o Senhor. Senhor, eu quero me agarrar em Ti. Está fazendo um frio danado. Um frio danado. Está muito triste aqui, está muito frio, mas eu quero me agarrar a Ti. É exatamente nesse período de inverno que o marido e a mulher devem mais buscar um ao outro para ficar juntinho ali, ora, não é? Se aquecer. Os dois devem se aquecer. Está passando por dificuldade, os dois devem se aquecer. O filho está dando problema, sua adolescente está dando problema, então vamos nos aquecer, vamos nos juntar forças para poder passar por aquele inverno. Situação financeira não está bem, junta os dois para passar por aquilo ali, e assim por diante. Não é dizer, foi você, me traga as notas aí. Aí vamos fazer aqui uma auditoria. Aí sai a mulher, auditoria. Aí pega lá, joga um bocado de nota fora, tira debaixo da cama, aí traz outra aqui e tal. Aí traz só uma, 5 centavos, R$5, comprou o pão de casa. Não, também não é assim. É claro que essa auditoria não precisa acontecer, mas nós temos que entender aonde está a nossa cooperação para que esse inverno tenha se instalado. E a gente se arrependeu, eu errei aqui mesmo. Aqui eu errei.
Aqui eu gastei mal, aqui eu fiz mal, aqui eu disciplinei mal, aqui eu agi incorretamente. Nós temos que assumir e não ter medo disso, nos apresentar para o Senhor, Ele vai nos perdoar e vamos prosseguir. Não é? Vamos prosseguir. Eu vou ler um texto. Esse texto está em Cântico dos Cânticos, um livro escrito por Salomão. Ele é um livro que tem uma simbologia muito rica e fala de Cristo e a igreja. E se fala de Cristo e a igreja, então ele traz também a relação do homem e da mulher. E aqui vamos ver o esposo indo atrás da esposa que está no seu inverno. Cântico, capítulo 2, versículo 10. Olha aqui, ó. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha. Olha que palavreado, né? Querida minha. Como é que você fala com seu esposo quando ele está... Você quer a cadeira? Vai. Aqui tem todo um galanteio, né? Querida minha, levanta-te. Puxa. Formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, porque depois do inverno, qual a outra estação? É a primavera. Cessou a chuva e se foi. De vez em quando você tem que lembrar para a mulher, né, um para o outro, olha, que passou a chuva. Será se a sua vida conjugal é um contínuo torrencial? Chuva e mais chuva, chuva e mais chuva. Tem que dizer, olha, eu quero dizer uma coisa, passou. Porque é cíclico, a nossa vida não pode enfrentar um contínuo desgaste e um contínuo sofrimento. Isso não faz sentido. Não é essa a proposta do Senhor para nós. Ele aceita que vem inverno? Aceita. O inverno é importante? É. Aprendemos com ele? Aprendemos. Mas por quanto tempo? É claro que o inverno de alguém pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, mas não pode durar 30 anos, ora. Que inverno é esse? Que sol é esse? Que terra é essa que não dá esse ciclo, a volta em torno do sol? Então aqui diz: aparecem as flores na terra. Olha o jardim aqui, ó. Chegou o tempo de cantarem as aves. Só a Bíblia mesmo para dizer, falar isso aqui. Ó, chegou o tempo de cantarem as aves. Rapaz, nós temos que criar isso dentro de casa. Tem que colocar passarinho para cantar. É. O tempo todo chorando. Está ali, tem uma mulher chorando, tem uma esposa chorando, um menino chorando, todo um gato chorando, cachorro chorando, todo mundo chorando, sofrimento para tudo que é lado. Os amigos entram, que estão chorando, aí com 10 minutos ele está chorando também. Não, nosso casamento não pode continuar assim. Nosso casamento é um ambiente onde os pássaros devem cantar. Aqui na simbologia significa que o Senhor deve estar no nosso casamento dando para nós alegria. Não é? Dando para nós alegria. Chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Então você tem alimento, porque no inverno não tem alimento. Mas aqui na primavera, aqui começa a surgir o alimento, e também o aroma. Então a nossa casa tem que ter um suprimento. Suprimento aqui espiritual é Cristo. Nós temos que dar Cristo para o nosso marido, temos que dar Cristo para a nossa esposa. A nossa mesa deve ter pão, deve ter leite, uma banda de pão, um punhado de café ali, mas não pode deixar de ter Cristo. Cristo Jesus é a salvação do nosso casamento. Então nós temos que criar isso aqui. Olha, eu vou dizer algo. Se você quer um casamento e de não apenas estar junto com alguém, mas feliz e ainda cumprindo o propósito do casamento, de acordo com o que Deus estabeleceu, você precisa trazer Cristo para o seu casamento e oferecer esse rico produto, que é esse Cristo maravilhoso, para o nosso cônjuge. Isso é que a gente precisa. Aí fala, exalam o seu aroma. Esse aroma aqui, ó, é um cheiro. Não é bom você estar numa casa cheirosa? Né? Você está ali, casa cheirosa. Quando você vai lá no supermercado, você fica olhando aqueles produtos, né? Aí está em jasmim, né? Aí tem lavanda. Me ajuda agora. Limão, aí você fica olhando, aí você não, eu quero esse aqui. Aí passa o pano em casa, fica aquele cheiro, né?
as visitas chegam, sente que tem um aroma agradável ali. Nosso casamento, nosso lar deve exalar um aroma de Deus. Se as pessoas chegam na nossa casa e não cheira a Deus, não tem Deus ali, sendo exalado por meio de você, por meio das coisas que você tem, por meio da música que é tocada, como é que as pessoas vão sentir paz ali? Em que ambiente os seus filhos vão crescer? Então nós temos que fazer com que esse Cristo seja suprido, né? Cristo como o nosso alimento, como a água da vida, o pão da vida possa ser dado para os nossos filhos. Aí vai ter o quê? Um aroma agradável. Então vamos correr aqui, porque já avança um pouco a hora. Mas tremendo isso aqui, puxa. 14. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Por que ele falou essa palavra? Ele falou assim, ó, nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Porque aqui, na época do inverno, o que você faz? Você se esconde, né? Então ele chegou e falou assim, olha, pode sair daí. Sai dessa gruta aí. Está escuro, vem para cá. Então, essa é uma outra coisa importante. Nós temos que aprender a pegar o nosso cônjuge, nosso esposo. Vem cá, ó, sai dessa gruta, tá bom, vem cá, vem cá. Tem momentos que o marido não sabe se arrepender. Tem momentos que a esposa não sabe se arrepender. E tem gente que é forte. Eu só volto a fazer esse feijão nessa casa no dia que ele se arrepender. Não faça isso não, que você pode matá-lo de fome. Nem sempre funciona essa questão de o marido se arrepender ou da esposa se arrepender. Tem momentos, como aqui o texto diz, você tem que ir lá nas rochas fendidas e dizer, olha, vem cá, sai daí, vem cá. Independentemente se foi você, se foi ele que errou, tire ele daquela rocha, daquela gruta, vem cá, ó, tem comunhão comigo aqui. Não fica perguntando, mas quem errou? Se você foi atrás disso, quem errou, o seu casamento nunca vai para frente. Porque no final das contas, o mais incrível é que ninguém errou. Você anotou? Pergunta a mulher, você errou? Não, de jeito nenhum. E você errou? É o Deus meu. Quem errou fui eu. Ninguém está errado. Então, como a gente já sabe que ninguém errou, porque ninguém quer assumir, então vai lá, olha, então foi eu que errei. O importante não é você ficar nesse jogo de força para descobrir quem errou. Você tem que trazer o seu casamento de volta, né? Trazer para a primavera, para esse desfrute maravilhoso. Senhor Jesus. Tem marido, né? Um casal que briga. Passa um mês, uma semana dentro da gruta. Uma semana é muito tempo. Uma semana, comunicação desaparece. O relacionamento afetivo desaparece. A intimidade desaparece. E a infidelidade pode aparecer. É um processo. Nunca as coisas vêm de forma abrupta. Não, as coisas sempre são progressivas. Primeiramente acontece de haver ofensas, haver distanciamento, não é? Haver distanciamento. Esse distanciamento vai abrindo campo para outras coisas. Até que no final as pessoas não estão se vendo mais, não estão se querendo mais. Nós temos que nos voltar para o Senhor. E temos que resgatar o nosso cônjuge. Nós temos que resgatar, nós temos que resgatar como um bombeiro resgata pessoas do fogo. Tem que entrar lá dentro e puxar a pessoa para salvar. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Para terminar isso aqui mostra uma pessoa que, embora estivesse escondida lá na sua caverna, ela tinha uma voz doce e tinha um rosto doce. Todos nós, todos aqueles motivos que nos levaram a escolher determinada pessoa estão lá. A voz, os gestos, o semblante, está tudo lá. A ternura dele. Só que pode estar debaixo, essas coisas podem estar debaixo de muita amargura. Mas está lá a voz, a pessoa que você amou, está lá. O amor nunca acaba. Não aceite essa ideia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O amor acabou. Não acabou nada. O que acabou foi sua insistência. O que acabou foi a sua preocupação, a sua oração. Isso acabou. Mas o amor nunca acaba. Ore pelo seu casamento, se volte para o Senhor, tenha um novo começo e o Senhor vai restaurar todas as coisas. Né? Aí surge verão, só sol, só alegria. Mas também vem o outono,
as folhas ficam amareladas, os frutos ficam maduros, tudo começa a cair. E esse é o momento de você ajuntar coisas, né, para o inverno que vai vir na frente. Então, toda vez que você estiver muito bem com sua esposa, com seu esposo, aproveite esse momento para orar, para ter comunhão, para andarem juntos, porque essa maneira de você alimentar uma condição que é favorável, suprindo a esposa que você tem, para os momentos de maior dificuldade que podem surgir. E ninguém vai negar, vai surgir mesmo. Mas o mais importante é que você, né, investiu, supriu, se alimentou na época mais favorável. E assim nós vamos aprendendo a passar por nossas dificuldades, dependendo do Senhor, voltando para o Senhor e desfrutando o máximo quando o Senhor nos restaurar. E assim vamos crescendo, ganhando experiência, sustentando nosso casamento e fazendo com que o nosso casamento atenda à necessidade de Deus e atenda também à nossa necessidade. Gênesis capítulo 8, versículo 22. E guarda esse versículo, diz assim. Vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo. 8, 22. Esse versículo, ele de certo modo, ele sintetiza essa nossa comunhão. 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o nosso casamento é assim. Sempre vai ter uma sementeira, vai ter semente. Você pode semear. Nunca vai faltar semente. O que o Senhor está fazendo hoje, está semeando no seu casamento. E se Ele está semeando, vai ter ceifa. Vai ter frio? Vai, mas também vai ter calor. Vai ter verão? Vai, mas não podemos esquecer que vai ter inverno. Mas vai ter mais primavera, não é? Vai ter mais outono e assim por diante. Vai ter dia, mas também vai ter noite. Então, o importante não é o estado do nosso casamento, é o que nosso casamento é. O que ele significa para o Senhor é mais importante do que a fase que ele está passando hoje. Se está passando por situações difíceis, isso não significa nada. Ele não deixou de ser para o Senhor o que ele é. E o que ele é para o Senhor, ele é nada mais do que uma instituição que não é falida. É uma instituição da qual o Senhor pode tirar muito proveito, não é? Porque por meio dele ele pode ser expresso nessa terra e nós podemos ter uma vida muito feliz e cheia de desfrute. Jesus é o Senhor. Vamos invocar o Senhor juntos? Ó Senhor Jesus! Jesus é o Senhor! Senhor, te louvamos por esta palavra. Realmente o Senhor nos mostrou qual é a nossa condição. Sim, nós somos pecadores. Nós somos tão falhos. Senhor, mas aleluia! Há esperança para nós. O Senhor se deu por cada um de nós. O Senhor preparou-nos um jardim. Um jardim maravilhoso. Para que dele possamos cultivar e guardar. Aleluia, que o Senhor tem nos dado também uma semente adequada. A palavra de Deus. Que essa semente possa ser cultivada nos corações de cada um dos cônjuges. Ó Senhor Jesus. Senhor, que essa palavra possa habitar em nós ricamente, Senhor. Possa gerar frutos. Possamos estar dependendo do Senhor. Que o Senhor possa ser verdadeiramente o Senhor em nossos lares. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um dos casais aqui presentes, as suas famílias, os seus filhos, aqueles que estão se preparando para assumir esse compromisso. Sim, nós declaramos que o casamento não é uma instituição falida. Ó, desde o princípio, ele é o propósito eterno de Deus. Ó, graças a Deus. Aleluia. Amém.